Salve pessoal do canal, hoje a gente está aqui no Rio de Janeiro com essa lenda da Polícia Militar daqui, Tenente Ferreira. Seja bem-vindo, irmão. Marcelo, tudo bom? Prazer ter com vocês aqui. Estou formado aqui no Projeto IAT e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. Recebi agora há pouco, depois vou botar o print aí, de um seguidor pedindo dicas sobre segurança familiar. Dicas para a segurança familiar, tá? A gente está inclusive aqui, ó, nosso módulo presencial, né? Aqui no Rio de Janeiro, e vamos ter outro em janeiro, hein? Em janeiro tem, se você perdeu, teve gente já pedindo, Marcelo, perdi de 15 a 18 de janeiro, né? Sim, 15 a 18 de janeiro, aqui no Rio de Janeiro, Itaipava, local tranquilo. Tranquilaço. Muito tranquilo. Inclusive aqui, ó, cara, parece até uma pousada o stand de tiro. O stand maneiro, para voltar imagens aqui do stand de tiro, muito bom Vem aqui. fazer o curso, passar umas férias ainda, dá para relaxar com a natureza, aqui o lugar é padrão. Enquanto tá fazendo o curso não, depois Só depois do curso, no horário depois. Comandos táticos aqui, clube de tiro, lugar espetacular, fomos muito bem recebidos. E os alunos estão agora ali, ó, fazendo a nossa aula de desmontagem, montagem e desmontagem de arma. Mas o assunto, como eu disse, é um assunto sério, tá? Sim, segurança que é com familiar. relação à segurança familiar. E aí são muitos pontos que a gente pode abordar para o vídeo não ficar muito grande. Vamos falar um pouquinho daquilo que é o mais importante. Porque muita gente liga segurança familiar à arma de fogo. Simplesmente ter a arma. Exatamente. A arma é um componente importante, mas nem de longe é só isso. Mas é um componente, como você bem disse agora. É importante, mas é um componente. É um componente. Não vai dar conta por si só. E a gente vai usar como referência aqui o amigo do Ferreira, que estava em São Paulo, policial militar aqui também, e que foi assaltado, estava de moto, foi assaltado, e quase ele se deu mal, justamente por quê? Porque ele estava numa situação de risco, uma moto grande. Grande, né? Chama atenção, grande, já é uma chama moto atenção, certo? Não havia em São Paulo congestionada, e o que o salvou foi especialmente a prevenção. Exatamente. A atenção, a antecipação. Se ele não tivesse identificado os autores antes deles chegarem nele, certamente ele teria perdido ali. Conta um pouquinho, descreve aí pra gente conversar depois para vocês entenderem. Então, ele vinha de moto e naquela via movimentada, e ele, olhando pelo retrovisor, ele conseguiu identificar alguns 50 metros atrás, segundo ele contou, dois indivíduos numa moto, onde o carona estava toda hora levantando para poder observar a moto. Ele se ligou que o roubo ocorreria. A avenida movimentada, não teve para onde ele sair. E aí ele não desgrudou mais o olho do cara pelo retrovisor, cuidando aqui. O tempo todo. E eles vieram se aproximando com uma moto mais leve, não uma moto pequena, no meio do trânsito tinha mais mobilidade. E ao se aproximarem dele, o garupa sacou a arma e veio para rendê-lo por trás. Quando ele percebeu que estavam chegando, ele freou a moto bruscamente, e a moto grande com ABS. Foi safo, né? A moto parou quase completamente e a moto dele não deu conta de parar. Ganhou uns 7 metros de distância para frente, foi o suficiente para que ele virasse para a esquerda. Por quê? A arma estava na mão direita do assaltante e ele, na garupa da moto, ele botou a arma para trás. Quando ele foi para a esquerda, ele perdeu o ângulo de visada. Ele foi só atravessando para a esquerda, encontrou um abrigo, jogou a moto atrás de um abrigo, que eram dois postes assim, que tinham um do lado do outro. Atrás do abrigo ele parou a moto, aí sacou a arma, depois já estava abrigado. E isso é muito importante as pessoas entenderem, porque se você tiver a possibilidade de primeiro se abrigar para depois sacar, sempre o faça. Nem sempre isso vai acontecer, tem vezes que isso não vai ter essa possibilidade. Claro, situação. Mas se tiver essa possibilidade, foi o mais importante. Ele se abrigou, sacou, não disparou, a via estava movimentada, muitos carros no meio, certamente um confronto ali poderia ter um efeito colateral muito terrível, que ninguém queria que acontecesse. Os meliantes desistiram da ação, retornaram pela contramão, ele conseguiu seguir o caminho dele. Mas antecipou a ação. Se não fosse a antecipação, certamente ele não teria conseguido sair dessa situação. E a arma não teria adiantado nada se ele tivesse... Muito pelo contrário, né? Ela não ia adiantar, não. Ela serviria para ele morrer, porque eles iam atirar nele. Quando deixasse que ele estava armado, que era policial, certamente iam disparar nele. Só para vocês entenderem aí, porque a gente quando fala aqui, do canal do YouTube e tal, a gente tem nossa experiência, mas nossos alunos, a gente teve muito orgulho de receber o Tenente Ferreira lá em Cascavel para se formar. Sim. Conta um pouquinho só da sua história aí pra gente continuar depois. Bem, então, 30 segundos aí, tá um tempinho. Tá um tempinho aí na luta aqui, né? Por bastante tempo. Eu tô há 29 anos na Polícia Militar, atuo em campo, a gente atua sempre em operações, inclusive fora da nossa cidade, operações na capital, e eu sempre gostei do tiro e tinha vontade de dar instrução de uma forma mais técnica, porque a gente conhece o nosso dia a dia, a gente acaba aprendendo coisas que não são tão técnicas. Aí conheci o Projeto IAT, fui lá para Cascavel, fiz o curso. Muitas coisas que eu aprendi no curso eu aplico não só nas instruções, mas na minha vida diária, no combate, no dia a dia. Então, para mim, foi um curso que mudou muito a minha visão do tiro. Isso é por isso que eu quero trazer todas as pessoas que puderem para vir para cá e aprender, porque faz falta. Faz falta. E outra coisa, acreditem, porque acontece.
Não tem a arma só por ter, não. Acreditem, porque pode acontecer a qualquer momento. Isso que é interessante. Entendeu? E aí, aqui no Rio de Janeiro tem uma parada diferenciada, porque o policial aqui ele vive numa situação de guerra, né? Sim. Então isso foi diferencial pro brother estar de olho. Então voltando aqui a dica principalmente. Primeiro ponto a gente entender. Arma sozinha, só por ter, ela não é mágica. Não gera um campo de força, uma aura de proteção. Porque muita gente acha, nossa, vou comprar uma arma, vou resolver meu problema de segurança. Não vai. Sim. Quando se fala em segurança, é primeiro prevenção. E a antecipação, é óbvio, tem a ver com a prevenção. No caso dele, veja, ele aqui na moto, arma aqui, moto difícil de você se movimentar, como está dentro de um carro, mobilidade. O que o salvou foi, primeiro, ele ter identificado a ameaça. E essa identificação da ameaça, primeiro, vem pelo veículo. Exatamente. Você tem malícia para entender, o cara dentro de um carro, não vai dificilmente, não vai não, né? Mas dificilmente vai cometer um assalto aqui dentro. O cara numa moto grande, agora, dois caras numa moto pequena, você identificou, sendo um garupa, você já fica de olho. Já cria uma atenção diferente para aquele alvo. Já cria uma atenção diferente. Lá no nosso curso Segurança Individual e Familiar, a gente fala sobre os níveis de atenção. Exatamente. Você está trancado em casa, está na boa moral. Aí você vai subindo com cores e a gente não entra nisso. Agora ele estando ali já com um nível de atenção, São Paulo, pá, moto grande, viu, redobrou o nível, já não tirou mais o olho. Exatamente. Pelo comportamento do garupa, ele já teve quase certeza né? Que ia acontecer. Que era um comportamento de cuidado. Ele começou a levantar para sair ele começou a levantar e identificar a moto. Nesse momento ele teve certeza, quase que absoluta, que algo ia ocorrer. Só que ele não tinha o que fazer naquele momento. O trânsito intenso, a moto grande, ele teve que aguardar o momento certo para agir. Porque um dos principais problemas com relação a esse tipo de situação é você ser pego de surpresa. Exatamente. Tá? Como ele se preparou, ele teve possibilidade de planejar a sua ação. Exatamente. Por isso que a prevenção é importante. E é óbvio, isso aqui foi uma situação extrema, mas é a prevenção do dia a dia. Você sair de casa, dá uma olhadinha. Peraí, tem uma situação diferente ali. Um carro estranho parado. Um carro estranho, a gente ensina isso no curso de segurança individual e familiar. Você está passando, vai entrar, por exemplo, um dos pontos mais perigosos para a residência, para assalto à residência, chegada, você chegar, pô, aí, exatamente, não tem chegar, passar pelo portão. Aí o que a maioria das pessoas fazem de forma inocente? Passa pelo portão, deixa no automático e vai embora. Exato. Como ele tem que olhar para frente para cuidar do carro, para não esbarrar, para estacionar, se for um condomínio, ele esquece de trás quando o indivíduo entra e ganha. Então a gente ensina lá a técnica. Primeiro, cuidou, tá tudo ok, passou rapidamente, fecha o portão e cuida pelo retrovisor. Exato. Porque no mínimo você não vai ser surpreendido. Exatamente. Porque ser surpreendido é terrível. Criou mais uma barreira para que caso algo aconteça, você seja atingido. Criou mais uma barreira, uma dificuldade. Mais uma barreira, e se precisar você vai conseguir reagir. Aí sim, se tiver a arma passa a ser eficiente, porque foi como ele falou. Quando você está diante de uma situação em que você é surpreendido e não tem condição de reagir, a arma passa a agir contra você. Com certeza. Principalmente no estado do Rio. Se você chegar numa situação de roubo e for identificado com arma de fogo, é taxado como policial, vai ser executado. Isso e primeiro executa e depois pergunta. Exatamente. Depois confere, depois vê. Já era. Perdeu. Ali aconteceu, não tem volta. Exatamente. Não tem mais como resolver. Então fica a dica. Primeira coisa é prevenção. E aí prevenção com situações diversas, né? Sim. É atenção, é saber como agir, pode desligar. Não, é saber como agir, é entender o processo e principalmente entender que arma de fogo não vai resolver 100% do seu problema. É uma parte da reação. E na residência não é diferente. O que a gente costuma fazer, orientar, né? Que crie-se barreiras para que você consiga identificar o agressor antes que ele chegue em você, né? Porque se ele chegar dentro do seu quarto com você dormindo e arma na cabeceira... Então, já que você puxou, vou te contar uma experiência de um colega. O bandido entrou na casa dele, o mala entrou na casa dele, abriu a geladeira, porque mala é folgado. Cara. Direto na geladeira, onde ele vai, né? Na geladeira, ele devia estar de larica, comeu, aí subiu a arma dele aqui, ó, ao lado do criado mudo, celular embaixo. Por sorte dele, o cara pegou o celular e deixou a arma. Por sorte, mas poderia ter morrido. Com certeza. Aí o que a gente identifica? Que tão importante, ou mais importante com a arma, é ele ter uma porta decente, uma barreira decente, que impedisse de chegar. E eu falei com ele, cara, tem umas barras que você coloca na porta assim, ó, com um cadeadozinho de R$150, que multiplica infinitamente a resistência da porta. É porque às vezes o cara bota uma porta ultra forte com uma fechadura... Fechadura só, né? E aí a linguetinha na fechadura não segura, ou o cara arromba. Aí quando ele arromba e dá de cara com mais obstáculo, ele ou desiste, ou ele vai forçar, vai fazer barulho, você vai gerar. Exatamente. Então,
E detalhe, aqui é uma dica ou outra, mas é uma noção geral para a gente poder entender. E a gente tem o nosso curso lá de segurança individual e familiar, justamente para trazer esse tipo de dica para criar noção geral. E detalhe, hábitos simples, não é paranoia. Exatamente. E vira cotidiano. Que vira, é isso Ele aí, entra cara, que a gente ensina. Cotidiano. Vira cotidiano. Você está ali no sinal, como por exemplo, a gente viaja bastante, né? Um acidente que ocorre bastante hoje em dia é o caminhão prensando. Sim, sim. O que a gente já, e é consciente, para com boa distância, fica de olho no celular e fica pronto para virar o volante. Exatamente. Se vier o caminhão desesperado lá atrás, você vai ter espaço para manobrar, não ser prensado. Teve um advogado nosso, grande amigo meu lá em Cascavel, morreu ele e a filha prensado por causa do caminhão. Pela prevenção. E é um hábito simples, sem paranoia. E vira rotina. E vira rotina. Vira rotina, com certeza. Ferreira, obrigado. Um prazer sempre Cara, com vocês aí. Eu tenho muito... Sempre aprendendo, sempre aprendendo. Muito bom. A gente recebe aqui aluno de tudo que é tipo, entendeu? Aqui, por exemplo, tem um piloto, eu vou fazer uma entrevista com ele, ele Legal. é piloto de drone submarino, irmão. Muito bom. Tá ali o menino, piloto legal, de avião, legal, ele vive embarcado, piloto de avião, médico. E quando a gente recebe policial, primeiramente, porque o policial ele tem, né, o status, nosso policial, quando recebe um oficial da Polícia Militar e do Rio de Janeiro, que vive o real, e que ao final do curso você deu um depoimento muito bonito, falou, ó, cara, ó, o que eu aprendi aqui é muito da realidade, vou usar no dia a dia, pra gente ficar muito feliz. Real e muito objetivo. Vai utilizar, não é aquele curso que você vai ali, não, você vai botar em prática, com certeza. E agora a gente vai dar uma ralada nesses alunos aí, ele como instrutor. Valeu, mano. Ô senhor, irmão. Nossa turma em janeiro aí, se perdeu, vou deixar a descrição aqui embaixo. Tamo junto aí, um abraço.